Capítulo 7. Valor número 5. Desenvolvendo sua habilidade de negócios mais importante. O ano 1974 deu uma virada em minha vida. Eu estava me desligando do corpo de fuzileiros navais dos Estados Unidos e prestes a entrar no mundo real. Meu problema era em qual mundo eu deveria entrar. Eu deveria entrar no mundo do meu pai pobre e me tornar um empregado no quadrante, ou deveria entrar no mundo do meu pai rico. Ou seja, no quadrante D. Como já disse, eu tinha duas profissões que me permitiriam ter entrado facilmente no quadrante e eu poderia retornar ao setor naval e me tornar oficial de navio, tripulando navios petroleiros para Standard Oil, ou poderia tornar-me piloto de companhias aéreas comerciais, como muitos de meus companheiros de classe fizeram. Ambas as profissões eram tentadoras, mas eu sabia que não queria ser oficial de navio ou piloto para o resto da vida. Aqueles dias ficaram para trás. Embora fosse muito mais arriscado e com muito menos garantias, decidi seguir os passos do meu pai rico, e não os do meu pai pobre. No início de 1974, antes que eu fosse liberado do corpo de fuzileiros, fui até meu pai rico e lhe pedi que me treinasse para ingressar no mundo do quadrante D. Ainda me lembro do momento em que entrei em seu escritório, em Waikiki, e pedi seus conselhos para a fase seguinte de minha vida. Eu tinha 26 anos e precisava de orientação num mundo em que muito pouca gente entrava, o mundo do quadrante D. O que devo fazer? Perguntei. De que tipo de treinamento preciso? Erguendo os olhos de sua mesa, sem qualquer hesitação, pai rico disse: arrume um emprego em vendas. Vendas? Gritei como um cachorro que havia sido chutado. Eu quero entrar no quadrante D. Não quero trabalhar em vendas. Pai rico parou o que estava fazendo, tirou os óculos, me olhou fixamente com a fronte erguida e disse: você me perguntou o que deveria fazer a seguir. Acabei de lhe dizer. Se não quiser fazer o que recomendo, saia do meu escritório. Mas eu quero me tornar um dono de negócio. Não quero me tornar vendedor. Retuquei. Olhe, disse pai rico. Quantas vezes tenho de lhe dizer que, se você vem procurar conselhos, então tenha a cortesia de ouvir o conselho que dou. Se não quiser ouvir meus conselhos, então não peça, entendeu? Por favor, então me explique, por que vendas? Insisti, num tom mais humilde. Meus dois pais eram homens duros, e eu sabia que, se quisesse aprender alguma coisa, era melhor ouvir com respeito. Diga-me por que aprender a vender é tão importante. A habilidade de vender é a número 1 nos negócios. A habilidade de vender é a número 1 nos negócios, disse pai rico. A habilidade de vender é a mais importante do quadrante D. Se você não sabe vender, não se dê o trabalho de pensar em ser dono de negócio. A habilidade número 1. Perguntei, repetindo o que ele dissera. Os melhores vendedores são os melhores líderes, disse pai rico. Veja o presidente Kennedy. Ele foi um dos maiores oradores que já ouvi. Quando ele falava, as pessoas se inspiravam. Por isso ele tinha o poder de tocar o espírito das pessoas com palavras. Quer dizer que, quando estamos falando do palco ou na televisão, também estamos vendendo? Perguntei. Naturalmente, respondeu pai rico. E, quando você está escrevendo, ou falando com alguém frente a frente, ou falando com seu filho, pedindo-lhe que arrume seus brinquedos, tudo isso é vender. Seus professores do ensino médio tentavam vender todos os dias. Alguns deles não faziam um trabalho muito bom, eu disse com um sorriso. Bem, é por isso que talvez não tenham sido grandes professores. Todos os grandes professores foram ótimos vendedores. Veja Cristo, Buda, Madre Teresa, Gandhi, Maomé. Todos eles foram grandes professores, o que significa que eram ótimos vendedores. Então, quanto melhor vendedor eu for, mais êxito poderei ter na vida. Perguntei. E veja pelo outro lado, respondeu pai rico. Veja as pessoas que são as menos bem-sucedidas na vida. Elas são aquelas que ninguém quer ouvir. Qualquer pessoa pode ser boa em vendas? Perguntei. Claro que sim. Todos nós nascemos vendedores. Observe um bebê ou uma criança pequena. Se tiverem fome e não estiverem conseguindo o que querem, o que fazem? Todos nós nascemos vendedores. Eles começam a chorar,
Respondi. Eles se comunicam. Começam a vender. Exatamente, disse pai rico. Você já tentou dizer a uma criança que ela não pode ter alguma coisa? Se o pai não lhe der o que ela quer, ela recorre à mãe. Se a mãe também se recusar, ela pega o telefone e liga para os avós. De algum modo, à medida que crescemos, alguns de nós perdem essa atitude. Eu posso ter tudo o que quero. Conforme crescemos, somos ensinados a parar de pedir coisas. Também nos ensinam a parar de incomodar, de se queixar e de ser chatos. Então aprendemos a não vender. Então, quando adultos, temos de reaprender o que já sabíamos. Eu disse. Sim, se quisermos ser capazes de ter o que queremos na vida, disse pai rico. Quando eu tinha cerca de 30 anos, percebi que estava ficando para trás na vida. Algo me faltava. Eu trabalhava com afinco, mas as coisas não saíam bem para mim. Logo me dei conta de que trabalhar cada vez mais arduamente não estava dando certo. Por fim, percebi que se eu não mudasse, poderia acabar com uma vida vazia. Portanto, sabia que precisava mudar. Aos poucos, comecei a entender que não sabia me comunicar com as pessoas. Meus funcionários não me ouviam. Eu lhes dizia para fazer uma coisa, e eles faziam outra ou não faziam absolutamente nada. Os clientes não me entendiam. Eu lhes explicava por que meus produtos eram melhores e, ainda assim, eles compravam de outro fornecedor. Eu ficava embaraçado quando falava com estranhos. Eu era enfadonho nas festas. O que eu queria dizer não era o que acabava dizendo. Minha habilidade de comunicação era muito precária. Logo ficou claro que se eu quisesse ser bem-sucedido nos negócios, teria de aprender a vender. Precisava aprender a ser um comunicador melhor. Eu precisava sair de minha concha. Tinha de aprender a parar de ter medo das pessoas. Tinha de reaprender o que já sabia quando era criança. Pai rico fez uma pausa, parecendo que sua mente estava voltando no tempo. Finalmente, ergueu os olhos e disse: Você se lembra de quando você e Mickey estavam na escola fundamental? Há vários anos. E eu fui para Honolulu fazer um curso de vendas de uma semana. Eu me lembro, respondi. Meu pai achou que você era um tolo por fazer um curso de vendas. Ele disse isso? Perguntou o pai rico. O que foi que ele disse? Porque alguém gastaria tanto dinheiro para fazer um curso em que não se obtém nenhum crédito acadêmico. Com isso, pai rico teve um ataque de riso. Eu gastei meus últimos $200 para fazer aquele curso. Entretanto, aquele curso me fez ganhar milhões de dólares. E seu pai só estava pensando em créditos acadêmicos. Isso mesmo, respondi, contraindo-me um pouco. Meu pai quer mais graus universitários. E você, mais sucesso financeiro. Ainda sorrindo, pai rico pegou seu bloco amarelo e anotou as seguintes palavras: comprar, vender. Apontando para as palavras no bloco, pai rico disse: nos negócios, essas são duas palavras importantes. No mercado de ações e de bens imóveis, sempre falam de contratos de compra, venda. Um mercado, assim como um negócio, se mantém com compradores e vendedores. Se eu não tivesse compradores, estaria fora do negócio. Isso significa que tenho de vender continuamente. Eu vendo para meus funcionários, meus investidores, através de publicidade em jornais e televisão, em minhas cartas e para meus contadores e advogados. Eu vendo o dia inteiro. Tenho de manter minha equipe progredindo e meus clientes felizes, para que entrem e saiam ainda mais felizes. Então, vender é mais do que conseguir que alguém me dê algum dinheiro. Compreendo, respondi. Mas por que aprender a vender é tão importante? Porque a habilidade de vender é a mais importante do quadrante D. Excelente pergunta, respondeu pai rico. O que a maioria das pessoas não consegue perceber é que, quanto mais você vender, mais poderá comprar. O quê? Perguntei, tentando entender melhor, sabendo que acabara de ouvir algo muito importante. Quanto mais eu puder vender, mais poderei comprar. Se você quiser comprar, tem de vender algo primeiro. Pai rico fez um gesto de aprovação, deixando-me pensar sobre o que eu estava dizendo e aprendendo. Você só consegue comprar o quanto consegue vender, disse pai rico. Se quiser comprar algo,
Primeiro precisa vender alguma coisa. É por isso que sua habilidade de vender é a mais importante. Você precisa vender algo primeiro, antes de poder comprar alguma coisa. Então, se eu não conseguir vender, não conseguirei comprar? Perguntei. Concordando, Pai Rico disse: as pessoas pobres são pobres porque não sabem vender, ou não têm nada para vender. O mesmo acontece com os países pobres. Um país pobre é aquele que não tem nada para vender ou que não sabe vender o que tem. O mesmo também ocorre com as pessoas. Existem pessoas muito talentosas, mas que não sabem vender seus talentos. Uma empresa que não consegue vender vai à bancarrota, mesmo que tenha toneladas de estoque. Quando encontro um negócio que está lutando financeiramente, quase sempre é porque seu líder não consegue vender. Eles podem até ser inteligentes, mas são comunicadores medíocres. Conheci muitos gerentes de nível médio que não conseguem subir na hierarquia empresarial porque não conseguem vender. Quantas pessoas solteiras e solitárias você já conheceu que não conseguem encontrar o homem ou mulher de seus sonhos porque não conseguem transmitir que são boas pessoas? Quer dizer que, quando convida uma moça para sair, você considera isso uma venda? Uma venda muito importante, disse Pai Rico. O mundo está repleto de pessoas solitárias e de pessoas pobres porque nunca lhes ensinaram a vender, a se comunicar, a superar o medo da rejeição e a se levantar novamente depois de ser rejeitados. Então vender afeta todos os aspectos da vida. Acrescentei. Isso mesmo. Por essa razão gastei meus últimos dólares para fazer um curso em que aprendi a vender. Hoje tenho mais dinheiro do que seu pai porque ele tem créditos acadêmicos, enquanto eu tenho melhores aptidões de vendas. É por isso que estou lhe dizendo que, se você quiser ser empresário, aprenda a vender, e continue melhorando suas aptidões de vendas. Quanto melhor vendedor você for, mais rico se tornará. Pai Rico explicou que seu contador vende suas aptidões profissionais por um pagamento constante. Ele disse: quando uma pessoa se candidata a um emprego, na verdade está vendendo seus serviços profissionais. Em seguida, acrescentou: todos estão vendendo alguma coisa. Quando você volta para casa, tudo que você tem lá, fogão, refrigerador, sofá, camas, tudo, lhe foi vendido. Quando estiver dirigindo, olhe para tudo que vê. Tudo que você tem, alguém lhe vendeu ou você roubou. Se roubou, saia de meu escritório porque não faço negócios com quem rouba. Faço negócios com pessoas que vendem. Eu não tinha consciência de que vender era tão importante nos negócios. Eu disse. Eu não me dava conta de que, se quisesse ficar rico, precisaria aprender a vender. Se quiser ser bem-sucedido na vida, você precisa aprender a vender, acrescentou Pai Rico. Olhe para o mundo real. Políticos que vencem eleições são grandes vendedores. Os líderes religiosos de maior sucesso são ótimos vendedores. Os melhores professores são os melhores vendedores. As crianças já nascem excelentes vendedoras. Entendeu o que quero dizer? Entendi, respondi. Mas tenho pavor de vender. Ouvindo aquele comentário cheio de sinceridade, Pai Rico assentiu e pensou em silêncio por um instante. Agradeço por sua honestidade, disse por fim. Muitas pessoas têm pavor de vender. Muitas têm pavor de rejeição. Em vez de admitir o medo, elas falam mal de vendedores, dizendo coisas como: eu não sou um vendedor, sou um profissional instruído. Você quer dizer que muitas pessoas mentem sobre seus medos? Eu disse. Elas fingem que o ato de vender não lhes cai bem. Exatamente. Tantas pessoas têm medo de vender e não admitem isso. Elas encaram com desprezo quem vende a profissão de vendedor, respondeu Pai Rico. E as pessoas que fazem isso, não raro, deixam a desejar em uma ou duas áreas de sua vida. Frequentemente são medíocres no êxito pessoal ou no amor. Em sua maioria, as pessoas que não conseguem vender são aquelas que vivem abaixo de seus meios, compram em liquidações ou vivem frugalmente apenas porque têm medo de vender. O medo e a falta de habilidades de vendas as mantém pobres. Mas a maior parte não tem medo de rejeição? Perguntei. As pessoas bem-sucedidas aprendem a superar seus medos, em vez de permitir que eles conduzam sua vida. Sim, naturalmente,
respondeu o pai rico. Por essa razão pessoas bem-sucedidas aprendem a superar seus medos, em vez de permitir que eles conduzam sua vida. Foi por isso que viajei a Honolulu com meus últimos dólares, para fazer um curso de vendas. É por isso que lhe dou o mesmo conselho que dei a mim: aprenda a vender. Vou dizer novamente, quando alguém é pobre, mal-sucedido ou solitário, é porque não consegue vender alguma coisa. Se quiser obter o que deseja, você precisa vender alguma coisa primeiro. Então posso comprar qualquer coisa que quiser, se eu puder vender? Acrescentei. Pai rico fez que sim. É por essa razão que vender é sua habilidade mais importante. Você está pronto para aprender a vender? Meu treinamento de vendas tem início. Depois daquela conversa, segui o conselho do pai rico e logo me candidatei a empregos tanto na IBM como na Xerox. Eu me candidatei nessas duas empresas não pelo plano de remuneração, mas pelo treinamento de vendas. Muitas empresas de marketing de rede também fornecem excelentes programas de treinamento para seu pessoal. Para mim, aprender a vender, superar meu medo de rejeição e me comunicar claramente foi o melhor treinamento que já recebi. Aprender a vender mudou minha vida. Aprender a vender mudou meu futuro. Revelar o vencedor que existe em você. Há algo mais no treinamento de vendas do que aprender a vender. Quando iniciei na Xerox, eu era extremamente tímido. Embora recebesse um ótimo treinamento na empresa, meus medos ainda me impediam de bater as portas ou fazer contatos pelo telefone. Ainda tenho os mesmos medos atualmente. A diferença é que, com o tempo, ganhei autoconfiança para superar meus medos pessoais e fazer aqueles telefonemas ou bater as portas. Se eu não tivesse aprendido a superar meus medos pessoais, o perdedor dentro de mim teria vencido. Pai rico muitas vezes dizia: há uma pessoa rica e uma pessoa pobre dentro de cada um de nós. Há também um vencedor e um perdedor dentro de nós. Toda vez que permitimos que nossos medos, dúvidas e baixa autoestima vençam, o perdedor vence. Aprender a vender é aprender a superar o perdedor dentro de você. Aprender a vender também revela o vencedor que existe em você. Aprender a vender é aprender a superar o perdedor dentro de você. Aprender a vender também revela o vencedor que existe em você. Uma das vantagens do marketing de rede é que ele lhe dá a oportunidade de enfrentar seus medos, lidar com eles, superá-los e deixar ganhar o vencedor que existe em você. A vantagem das empresas de marketing de rede é que os líderes da organização têm paciência de trabalhar com você enquanto você está aprendendo. No mundo real dos negócios, se não conseguir vender no prazo de 3 a 6 meses, você será despedido. A Xerox foi um pouco mais generosa. Eles me concederam 1 ano para aprender e 1 ano de período de experiência. Se eu não tivesse tido esses 2 anos, tenho certeza de que teria sido demitido. Por fim, pouco antes de ser dispensado, minha autoconfiança começou a aumentar. Minhas vendas melhoraram e, 2 anos depois, eu era sempre o vendedor número 1 ou número 2 de meu departamento. Aumentar a autoestima foi mais importante do que meu cheque de pagamento salarial. Reconstruir autoconfiança e autoestima foi de valor inestimável para mim, e isso me ajudou a ganhar milhões de dólares. Por isso, serei sempre grato à Xerox Corporation e ao pessoal que me ensinou a vender e, mais importante, a superar meus demônios, minhas dúvidas e meus medos. Hoje, recomendo categoricamente o marketing de rede, porque o setor oferece a mesma oportunidade de fortalecer e reconstruir sua autoconfiança, tal qual a Xerox me ofereceu. O treinamento de vendas me ajudou a conhecer a mulher de meus sonhos. Como comentário adicional, sem minhas habilidades de vendas e, sobretudo, minha autoconfiança, duvido de que teria conhecido e me casado com a mulher dos meus sonhos. Quando conheci minha esposa, Kim, achei que ela era a mulher mais bonita do mundo. Hoje, eu a acho mais bonita, porque ela é bonita por fora e ainda mais bonita por dentro. Quando a vi pela primeira vez, fiquei sem fala. Fiquei com medo de me dirigir até ela. Contudo, o treinamento de vendas para superar meus medos estava prestes a dar resultado. Em vez de me esconder no fundo da sala, fartando-me na mesa de antepastos, olhando para ela de longe sem me aproximar, o que eu costumava fazer sempre que via uma mulher que me atraía,
Fui até a frente com coragem e disse: Oi. Meu treinamento de vendas estava surtindo resultado. Kim voltou-se para mim, deu um sorriso lindo, e eu me apaixonei. Ela era simpática, encantadora e podíamos conversar sobre qualquer coisa. Parecia que estávamos nos entendendo. Ela parecia ter saído de meus sonhos. Todavia, quando a convidei para sair, ela disse não. Como um bom vendedor, eu a convidei para sair repetidas vezes, e ela disse não. Embora minha autoconfiança estivesse abalada e meu ego masculino ferido, eu a convidei para sair de novo. Novamente, a resposta foi não. Isso continuou por 6 meses. Durante 6 meses, ela respondeu não. Se eu não tivesse aprendido a superar a insegurança, nunca teria conseguido insistir por 6 meses. Eu estava magoado. Cada vez que ela respondia não, me refugiava para lamber meu ego ferido. Depois de 6 meses de rejeição, meu frágil ego masculino estava desinflado, mas eu continuei convidando-a para sair. Finalmente, um dia ela disse sim, e estamos juntos desde então. Enquanto estávamos namorando, muitos de meus amigos homens viviam dizendo: não consigo acreditar que ela sai com você. Ela é a maior gata e você é feio demais. Vocês parecem a Bela e a Fera. No meu íntimo, eu conseguia ouvir meu pai rico dizendo: vender é a habilidade mais importante nos negócios. É também a habilidade mais importante na vida. Fotos minha e de Kim podem ser vistas na 4ª capa do livro Aposentado, Jovem e Rico. É uma foto de nós dois a cavalo, em uma ilha de Fiji, sorrindo de orelha a orelha, porque foi naquele dia que celebramos nossa independência financeira. Em meu coração, eu sei que não teria tido sucesso na vida sem Kim. Ela é a mulher dos meus sonhos e tornou minha vida completa. Nesse ano, 2004, celebramos 18 anos de casamento. Uma palavra sobre rejeição. Outro dia ouvi um comercial no rádio que dizia: é um ótimo negócio. Não envolve venda. Eu pensei: que tipo de pessoa se sentiria atraída por um negócio, principalmente do tipo que não envolve venda? Então me dei conta de que a maioria das pessoas é atraída por trabalhos que não implicam venda, embora todos nós vendamos alguma coisa. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais me dava conta de que a maior parte das pessoas não é contra vendas. Elas apenas detestam a rejeição. Sei disso porque me sinto assim. Odeio ser rejeitado. Uma vez que quase todo mundo odeia a rejeição, pensei em agregar um ponto de vista diferente à palavra rejeição. Há mais de 20 anos, quando eu era um representante de vendas batalhador na Xerox, fui até meu pai rico e lhe disse que odiava a rejeição. Eu lhe disse: mais do que odiar a rejeição, vivo com medo de ser rejeitado. Eu me vejo fazendo todo o possível para evitar qualquer situação em que possa ser rejeitado. Às vezes, penso que preferiria morrer a ser rejeitado. Toda vez que bato a uma porta e a secretária diz: nós já temos uma copiadora, ou não estamos interessados em uma nova copiadora, especialmente uma da Xerox, ou o chefe não fala com vendedores, ou gostamos de sua proposta, mas vamos ficar com a de seu concorrente IBM. Eu queria me enfiar em um buraco e morrer. Quanto mais eu pensava em ser rejeitado, mais queria abandonar vendas e fugir. Quanto mais me esquivo da rejeição, mais meu chefe na Xerox diz que vai me demitir. Rejeição igual sucesso. Em minha opinião, meu medo de rejeição, a baixa autoestima e a falta de autoconfiança estavam arruinando minha vida. Parecia confiante e extrovertido, um jovem fuzileiro naval, mas, verdadeiramente, era um bobão. Eu estava nessa fase de baixa em minha vida, justamente antes de ser despedido, quando meu pai rico me transmitiu algumas de suas melhores palavras de sabedoria. No dia em que fui colocado em experiência por meu gerente de vendas na Xerox, pai rico me disse: as pessoas de mais sucesso no mundo são as mais rejeitadas. O quê? Perguntei, não convencido de que tivesse ouvido direito. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo são as mais rejeitadas. Você me ouviu, disse pai rico. E, por outro lado, as pessoas menos rejeitadas são as menos bem-sucedidas. Então, se eu quiser ser bem-sucedido na vida, preciso ser rejeitado cada vez mais. Você entendeu?
disse pai rico. Não entendo muito bem. Por favor, explique um pouco mais. Pedi. Veja o presidente dos Estados Unidos. 49% dos eleitores, 10 milhões deles, não votaram nele. Eles o rejeitaram. Você já foi rejeitado por milhões de pessoas? Não, respondi. Bem, quando você for, será famoso e bem-sucedido. Mas milhões de pessoas também o aceitaram. Acrescentei. Mas ele poderia ter se tornado presidente dos Estados Unidos se tivesse o medo de rejeição? Não, acho que não. Sei que muitas pessoas fazem mais do que rejeitá-lo. Elas o odeiam. Ele precisa ter guardas em torno dele porque as pessoas querem matá-lo. Acho que não conseguiria aguentar esse tipo de pressão. E talvez seja por isso que você não consegue alcançar o sucesso que deseja ou que é capaz de obter. A questão é que ninguém gosta de ser rejeitado. Porém, as pessoas que fogem da rejeição são as menos bem-sucedidas do mundo. Isso não quer dizer que elas não sejam pessoas agradáveis. Significa que não são tão bem-sucedidas quanto as pessoas que são muito rejeitadas. Aquelas que não se esquivam da rejeição. Então, se eu quiser ser bem-sucedido na vida, preciso me arriscar a ser cada vez mais rejeitado? Perguntei. Exatamente, respondeu pai rico. Veja o Papa. Ele é um homem notável e um grande líder religioso, mas é altamente rejeitado. Milhões de pessoas não gostam do que ele diz ou do que defende. Isso significa que, em vez de agir como um fracote e deixar meu gerente de vendas me dispensar, devo sair em campo e começar a ser rejeitado. Bem, se você não começar a ser rejeitado, definitivamente será demitido. Pai rico sorriu. Olhe, não seja tolo de sair por aí batendo a cabeça na parede. Você precisa, sim, aprender a ser rejeitado, mas também deve aprender com a rejeição. E isso significa correção. Rejeição e correção, eu disse. Concordando, pai rico anotou a fórmula que aprendeu no treinamento de vendas anos antes em Honolulu, treinamento pelo qual pagou $200. Rejeição e correção igual aprendizado e crescimento. Usei esta fórmula durante anos. Toda vez que sou rejeitado, eu me pergunto, o que fiz de errado? O que poderia ter feito melhor? Se não me ocorrer uma boa resposta, então converso com alguém sobre a visita de vendas. Revejo o que aconteceu, talvez através de encenação, e repito a situação em que meu amigo é o comprador e eu sou o vendedor. O fato é que não chamo a pessoa que me rejeitou de imbecil, vagabundo, miserável ou perdedor. Deixo essas besteiras de lado e agradeço a pessoa mentalmente por me dar a oportunidade de aprender, corrigir e melhorar. Eu me pergunto, da próxima vez, como poderei lidar com a situação de maneira diferente ou melhor? E isso leva ao nosso aprendizado e à nossa educação na vida. Acrescentei. Em minha opinião, essa é a fórmula do sucesso para qualquer coisa na vida, disse pai rico. Mas se eu evitar a rejeição, o processo não tem início? Perguntei. A rejeição é o início do aprendizado. Concordando, pai rico sorriu e disse, exatamente. É por essa razão que as pessoas que evitam a rejeição são, com o passar do tempo, menos bem-sucedidas na vida do que aquelas que enfrentam. A maioria das pessoas não alcança o sucesso porque não foi suficientemente rejeitada. Quanto mais me arrisco a ser rejeitado, melhores são minhas chances de ser aceito. Entendi, disse ao pai rico com um sorriso. Alguns dias mais tarde, eu me ofereci como voluntário para trabalhar na campanha de uma instituição beneficente sem fins lucrativos, participando da equipe de pessoas que faziam telefonemas para conseguir ajuda econômica para a causa. Eu não estava fazendo isso pelo dinheiro, mas para ajudar uma causa meritória e para ser mais rejeitado. Eu me dei conta de que, trabalhando na Xerox, minhas rejeições diárias eram muito poucas. Trabalhando à noite para obter doações em dinheiro, consegui aumentar o número de rejeições. Eu sabia que, quanto mais fosse rejeitado, mais poderia me corrigir. Quanto mais me corrigisse, mais aprenderia. E quanto mais eu aprendesse, mais bem-sucedido seria. 3 vezes por semana, depois de meu expediente na Xerox, eu trabalhava no escritório dessa instituição beneficente. Durante um ano, fiz ligações telefônicas pedindo ajuda.
gratuitamente. Nesse ano, passei da posição de quase demitido da Xerox para de seu principal vendedor nos 2 anos seguintes. Depois de alcançar o sucesso em vendas na Xerox, pedi demissão e passei a trabalhar, em tempo integral, em minha empresa de carteiras de nylon e velcro para surfistas, onde, até então, eu trabalhara em regime de meio expediente. Eu estava iniciando minha jornada no quadrante D. A lição que aprendi foi que, quanto mais eu me arriscar a ser rejeitado, melhores serão minhas chances de ser aceito. Rejeição de 98%. Antes de deixar para trás esse assunto de rejeição, achei melhor fornecer-lhe alguns fatos do mundo real sobre o tema. Quando frequentei temporariamente a escola de negócios, um dos professores disse: para ser bem-sucedido no mundo dos negócios, você precisa estar certo pelo menos 51% do tempo. Em minha opinião, essa é uma informação incorreta. Na verdade, uma pessoa pode ser muito bem-sucedida com um percentual de sucesso muito mais baixo. Por exemplo, em um negócio de mala direta, se uma empresa despachar 1 milhão de cartas e obtiver uma resposta de 2%, isso, não raro, é considerado um retorno muito bem-sucedido. O que isso realmente significa é que 98% das pessoas responderam não. 98% rejeitaram a correspondência. Mas ainda existem 2.000 que disseram sim. Na prática, para a maior parte do mercado de massa, uma rejeição de 98% é considerada excelente. Sua lição é a seguinte: se quiser ter mais sucesso na vida, procure mais rejeições e depois faça as correções necessárias. A vantagem do marketing de rede é que os líderes o encorajam a sair em busca de um pouco de rejeição. Que oportunidade! Se você verdadeiramente deseja alcançar maior sucesso na vida, junte-se a uma empresa de marketing de rede e aprenda a superar seu medo de rejeição. Se você passar 5 anos fazendo isso, aposto como o resto de sua vida será muito mais bem-sucedido. Pelo menos foi para mim. Na realidade, continuo buscando cada vez mais oportunidades de rejeição. Foi por isso que aprendi a ser conferencista e a ir à televisão com meus infomerciais. Hoje, milhões de pessoas em todo o mundo me rejeitam. É por isso que estou ficando cada vez mais rico. Ensinar versus vender. O marketing de rede oferece maiores desafios do que a Xerox me ofereceu. A razão pela qual digo isso é que na Xerox tudo o que eu tinha de fazer era aprender a vender. No marketing de rede, você não apenas tem de aprender a vender, também precisa aprender a ensinar outras pessoas a vender. Se você consegue vender, mas não consegue ensinar outros a vender, não terá sucesso nessa atividade. Isso significa que o importante no marketing de rede é que você seja um excelente professor, se quiser ser bem-sucedido. Se gosta de ensinar, você se sairá bem nesse tipo de negócio. Pessoalmente, ensinar é muito mais gratificante do que apenas vender. A vantagem do negócio de marketing de rede é que ele o treina para ser professor, e não apenas vendedor. Se você gosta de aprender e de ensinar, o marketing de rede é um ótimo negócio para entrar. Por essa razão dei a este livro o título Pai Rico, Escola de Negócios, para pessoas que gostam de ajudar pessoas. Gerentes de vendas não vendem, ensinam. Enquanto eu fazia minha pesquisa de mercado sobre as diferentes empresas de marketing de rede, encontrei muitas pessoas bem-sucedidas que trabalhavam com afinco e sabiam vender, mas que não tinham sucesso em seu negócio. A razão do insucesso é que estavam vendendo por aqueles que não sabiam vender. Por exemplo, fui em uma reunião e o dono de um novo negócio convidou vários de seus amigos e familiares para vir tomar conhecimento da oportunidade de negócios. Enquanto ouvia a apresentação, me dei conta de que o patrocinador do dono do novo negócio fez toda a apresentação. O dono do novo negócio não disse nada. Depois da reunião, perguntei ao novo dono se seu superior dedicara algum tempo para lhe ensinar os elementos básicos de uma venda. Ele respondeu não. Meu superior só quer que a gente traga gente para a reunião. Ele é o único que realiza vendas, porque é o melhor vendedor. Ali mesmo, eu soube que havia uma falha no sistema educativo daquela empresa de marketing de rede. Primeiro, o treinamento era uma piada. A empresa tinha uma lista de leituras recomendadas,
mas ninguém nunca leu nenhum dos livros. Segundo, ela só queria que as pessoas que estivessem iniciando negócios trouxessem seus amigos e familiares, para que os melhores vendedores pudessem vender para eles. Não era uma escola de negócios, era uma escola de vendas. Enquanto eu estava na Xerox, meu gerente de vendas, Charlie Robinson, me acompanhava na visita de vendas. Durante a visita, ele falava muito pouco. Depois da visita, voltávamos para o escritório dele e analisávamos a apresentação de vendas. Nessa oportunidade, discutíamos meus pontos fortes e fracos. Após as lições e correções, Charlie executava vários exercícios e treinamentos de vendas para fortalecer minhas habilidades, especialmente a habilidade de superar a rejeição. Foi assim que me tornei um vendedor. Tornei-me vendedor porque tive um ótimo professor. Mesmo sendo ele próprio um vendedor notável, quando se tornou gerente de vendas teve de virar professor. E ele era um excelente professor. Por isso ele se sentava em silêncio na maioria das minhas visitas de vendas. Ocasionalmente, intervinha para me mostrar o que fazer, mas, durante a maior parte do tempo, ele ficava sentado em silêncio, deixando que eu cometesse meus erros. A mensagem é: para ser bem-sucedido no marketing de rede, você precisa ser como Charlie Robinson, um excelente vendedor e um excelente professor. Quando aprender isso, o negócio torna-se um sonho que se realiza. Vendedor rico. Meu querido amigo há mais de 20 anos, Blair Singer, conselheiro da Richdad e autor de Vendedor Rico e Equipes Ricas e Vencedoras, e eu estamos vendendo há muitos anos. Ambos começamos no Havaí como vendedores juniores. Ele entrou para a Burroughs Corporation, hoje conhecida como Unisys, quase ao mesmo tempo em que eu entrei para a Xerox. Nós dois passamos pelo mundo do treinamento de vendas empresarial. Uma coisa que Blair e eu observamos é que muitos donos de negócios de marketing de rede podem aprender a vender, mas fracassam porque não conseguem tornar-se excelentes gerentes de vendas. No mundo das empresas americanas, os gerentes de vendas são professores, não apenas vendedores. Em Vendedor Rico, Blair analisa os diferentes tipos de vendedores encontrados em qualquer organização de venda e como cada cão de venda precisa ser treinado de maneira diferente. Blair diz: o motivo pelo qual o treinamento de vendas é tão importante em um negócio de marketing de rede é que você não deve só aprender a vender, também deve aprender a ensinar outras pessoas a vender. Se não fizer isso, você não terá sucesso numa empresa de marketing de rede. Dívida no cartão de crédito. Uma das razões pelas quais tanta gente tem dívida no cartão de crédito atualmente é porque não conseguem vender. Quando as pessoas fazem compras no cartão de crédito, na verdade estão vendendo seu trabalho futuro. Em muitos casos, ao usar os cartões de crédito, as pessoas estão vendendo seus amanhãs, a fim de comprar alguma coisa hoje. A razão pela qual as pessoas estão em dívida no cartão é que foram ensinadas a ser ótimas compradoras, mas não a ser ótimas vendedoras. Em vez de vender seus amanhãs, recomendo entrar para um negócio de marketing de rede e aprender como se vende. Se aprender a vender e construir um negócio de marketing de rede bem-sucedido, você será capaz de usar seu cartão de crédito para comprar o que quiser e liquidar a fatura do cartão no final de cada mês. Para mim, isso faz mais sentido do que vender seus amanhãs. Você e eu sabemos que não há muito futuro quando vendemos nossos amanhãs. Resumo: em termos simples, a capacidade de vender é uma habilidade de vida muito importante para todos. Até meu gato vende. Na verdade, ele é melhor vendedor que a maioria das pessoas. Se eu não o alimentar todas as manhãs, quando ele tem fome, meu gatinho me faz saber o que quer e quando quer. Os seres humanos são treinados para não fazer isso. Uma empresa de marketing de rede consegue devolver sua habilidade natural de conseguir o que quer na vida, ensinando a vender e ensinando a ensinar outros a vender. O próximo valor. No capítulo a seguir, examinaremos como o negócio de marketing de rede o auxilia a desenvolver suas habilidades de liderança. Meu pai rico dizia, no quadrante D, habilidades de liderança não são opcionais.